Olá, amigos internautas! Estamos começando mais um programa Altos Papos aqui pela ACR Comunicações. Hoje, entrevistando a Marina, da empresa Ecobike Track, de Ribeirão Claro, Paraná. Boa noite, Andressa, tudo bem? Boa noite, Alex. Estamos começando o primeiro programa de 2022, né? Já trazemos logo a Marina, que tem muita história pra gente contar. E nós estamos dando risada aqui, né? Nem para. Tudo bem, Marina? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer ter aqui conosco, começando o ano de 2022. Apesar do programa estar sendo gravado em finalzinho de 2021, o programa está indo ao ar 2022, tá? Então, é o primeiro programa de 2022 que a gente está gravando. É um prazer tê-la aqui conosco, falando de ciclismo. Obrigada, fico muito feliz em encontrar pessoas que têm os mesmos ideais, que gostam da natureza, do esporte. E hoje vamos contar um pouquinho das nossas histórias aqui. Que legal, que legal. Com certeza. Marina, começa contando um pouquinho de você. Assim, um breve resumo um pouquinho da Marina. Quem é a Marina? O que fez você chegar hoje nessa paixão pelo cicloturismo e com todos esses projetos que você vem desenvolvendo, mas de onde tudo isso começou? Mas começa lá com 7 anos de idade, contando pra nós, bem lá atrás. Tá joia. Então, eu nasci em Bandeirantes, fiquei até meus 15 anos ali. E eu sempre penso que foi ali que despertou tudo o que eu sou hoje. Desde pequena, tendo muito contato com a natureza. Meus pais tinham uma propriedade, era um hotel fazenda e trabalhava com ecoturismo. Que legal! E desde pequenininha, minha mãe me incentivava e motivava muito a ir para a natureza. Até que ela me deu o meu primeiro trabalho, que com 7 anos eu guiava os alunos da escola para dentro do mato. E também tinha uma charretinha, que eu era a piloto da charretinha. Tinha as trilhas lá. Eu fazia a trilha com o pessoal na mata e, em seguida, quem quisesse fazer o passeio de charrete, tinha eu e meu cachorro, o Border Collie, eu e o Flap. Aí montava legal. O Flap e as crianças, e eu ia guiando. Então foi dali, né, que nasceu a minha paixão pela natureza. E depois eu fui para a cidade, comecei a estudar, fiz técnico em agropecuária e eu recebi uma oportunidade de trabalho dentro de uma construtora. Trabalhei na área e a construtora quis que eu fizesse arquitetura. Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, dentro da construtora, eu administrava a parte do loteamento. Então, eu coordenava as obras. E dentro das obras, tinha a parte de paisagismo, que eu desempenhava a parte da agricultura. Que legal. E também, depois isso que eu me formei... Isso em Ourinhos. Ourinhos. Então, você já morava em Ourinhos. Eu fiquei em Bandeirantes até meus 15 anos. Sim. Depois fui para Cambará. E como Ourinhos é pertinho de Cambará, eu estudava em Ourinhos. Então, fiz a faculdade em Ourinhos de Arquitetura e Urbanismo. Trabalhei na área daí 10 anos. Só que daí, como eu tinha o curso técnico em agropecuária, eu tinha uma paixão muito grande pelo campo, pela agricultura. E resolvi fazer um concurso do Estado durante o meu trabalho com arquitetura. Aí eu fui informada que passei no concurso e aí trabalhei os 10 anos na construtora, parei minha carreira por ali e fui trabalhar no campo. E fui assim... concursada. Já concursada. E fui agraciada porque tinha as cidades para eu escolher para trabalhar dentro da minha classificação. E tinha Ribeirão Claro. A hora que eu vi a possibilidade de trabalhar em Ribeirão Claro, eu fiquei assim rezando um mês para ninguém escolher aquela cidade. Eu tinha classificado em 4º lugar, então os primeiros até o 3º tinha possibilidade de escolher Ribeirão Claro. Aí, com muita fé e muita sorte, cheguei no dia e consegui. Aí eu acho que estava sendo tudo preparado ali já, né? Então, fui para Ribeirão Claro, comecei a trabalhar com agricultura. E nesse tempo que eu morei em Ourinhos, voltando agora, desde criança, eu tenho muito contato com esporte.
Então eu comecei andando a cavalo, participei de enduro equestre, que são provas em meia natureza que você tem que passar com quilometragens grandes e de acordo com o batimento cardíaco do cavalo, do condicionamento dele, você tem a sua classificação. Então, o meu primeiro esporte foi o enduro equestre, depois eu fui para o atletismo, nas escolas participava dos jogos regionais, depois fui para o vôlei, aí resolvi fazer o triatlo, né? Cansei de correr, fui para maratona, fiz provas bem distantes. Só de falar eu já tô cansado. Já tá com falta de ar, vai Alex, fala a verdade. Vou até tomar água. E daí? Aí eu tinha muita ligação com o esporte. Aí quando eu fui para Ourinhos, eu conheci um grupo das meninas, Eurobike, as meninas. E elas pediam para eu fazer trilha para elas. Então eu mapeava durante um final de semana, falava, vamos fazer essa trilha. Tem 30 quilômetros, a gente vai passar no meio do rio, no meio da cachoeira, vai ser um perrengue total, vamos. Delas, vamos. E assim, passei durante uns 6, 7 anos, guiando as meninas, e elas gostavam bastante. E a partir daí, começou a surgir, instalar assim na minha cabeça, né? Mas eu deixei stand-by essa ideia. Alguma coisa de preparada ia acontecer. Aí vim para Ribeirão Claro, comecei a trabalhar com agricultura e comecei a ver que dentro da agricultura tinha muitos lugares que as pessoas não conheciam e não sabiam de onde vinham, por exemplo, como que é plantado um abacaxi, de onde vêm as frutas, como que produz um queijo, como que é feito um café. Então eu comecei a ligar as coisas. A gente tem uma natureza exuberante, a gente tem um produtor que sabe produzir as coisas e falta uma pessoa para fazer a conexão, para ligar. E eu, com uma experiência já de mapeamento, porque a gente também tem que ter um pouco de noção dentro de uma trilha, você perceber a dificuldade, será que eu passo por aqui, por ali? Então, com esses anos, eu adquiri um pouco de experiência que me deu segurança de desenvolver esses roteiros. Então, também, além de trabalhar com agricultura, eu trabalho com cicloturismo aos finais de semana, unindo a produção rural, a agricultura, a natureza com os ciclistas. E também, isso é um trabalho que eu desempenho, né, aos finais de semana. E dentro do meu trabalho com o Estado, que é a parte de assistência técnica, a gente desenvolve o turismo, prepara a propriedade rural, prepara o produtor, como ele vai receber esse turista, como ele vai fazer até o paisagismo, até arrumar uma mesa, até... A gente discutia isso aí no último programa com o Wagner do Sebrae. Que bacana. Esteve conosco aqui, a gente discutia muito isso. Ele dizia que o Sebrae vai intensificar esse trabalho aqui na nossa região. De fazer um levantamento, né, e ver a oportunidade do negócio dentro da propriedade e fazer a adequação, o treinamento, né, a recepção. Porque às vezes você tem tudo, você tem o bolo, você tem a faca, mas a pessoa para cortar está despreparada e você tem que ensinar. Então, assim, é muita riqueza e a gente vê que está muito próximo e tem que ter um vetor, alguém para poder unir isso. E você vem fazendo isso com a sua empresa. Isso. A Eco Bike Track. Isso. E aí você programa as rotas, você utiliza desse seu conhecimento para preparar essas rotas. E aqui você me disse que você promove um evento anual. Isso. Né? Como chama esse evento? Fala um pouco desse evento pra gente, pra nós. desse evento que agora, então... é algo fantástico aqui, gente. Fica atento aí, pega todos os detalhes que tá chegando. Para você que curte bike, que tem vontade, é um evento interessante. Então, todo ano em maio é uma data especial pra gente, porque não é nem um mês tão quente e nem um mês tão frio. Então, o ciclista consegue desempenhar e sem sofrer. E também porque é aniversário da cidade, então une tudo, une a estrutura, feito no CTG, que tem uma estrutura bem legal para receber bastante pessoas, tem a possibilidade também de acampar, então as pessoas de fora às vezes vêm um dia antes, acampa lá na nossa estrutura mesmo,
E no outro dia pedala, porque às vezes tem que acordar muito cedo, né, para viajar, sente um pouquinho. Então, é feito em maio, chama Cicloturismo Agrocultural, e todo ano a gente lança um nome. Já foi lançado o Circuito das Ilhas, que foi em 2019, que foi muito legal. E agora em 2022 vai ser o Circuito Entre Serras e Águas, que são duas quilometragens, que a gente fala o hard de 54 quilômetros, que tem uma altimetria um pouco maior, que é para o pessoal que gosta um pouco mais de desafio. Um pouco maior seria de aproximadamente 950 mil metros de altimetria. Só um pouquinho. Muita subida. Muita subida, mas as paisagens são maravilhosas. Exuberantes, né? Exuberantes. E tem o light, que é uma quilometragem um pouco menor, só que também tem altimetria, por conta que a característica do relevo de Ribeirão Claro, né, por ter bastante água e serra, e se não ele tivesse é montanhoso essa mesmo. Adrenalina também não vale, né? Exatamente. Bom. Então tem esses dois trajetos. E o que a gente faz dentro desse trajeto? A gente une as propriedades rurais que desenvolvem agricultura ou alguma agroindústria. Então, o ciclista passa por ela e passa também pelos empreendimentos turísticos. Então, qual que é o objetivo do cicloturismo agrocultural? É trazer os ciclistas, a família da região ou até fora. O ano passado teve pessoal que veio de Curitiba, de São Paulo, veio de estados, né, um pouquinho mais longe. Então, é trazer esse pessoal e mostrar para ele como é a vida no campo, como é a vida rural. Então, a gente aproxima eles da natureza e daí no final desse trajeto tem uma feira, que é a feira do produtor, e o ciclista também, durante a sua inscrição, que ele faz via uma plataforma no site, ele tem lá a opção de comprar uma cesta já. Então, se ele clica lá, comprar a cesta dele já está preparada no final do roteiro, no final do almoço, para ele levar para casa. Que legal, né? Legal. Que bacana. Todos os produtinhos ali, todos né? Os produtinhos. Que bacana. São ideias como essa, Marina, que é importante o nosso programa tá circulando, tá falando, porque o que acontece? Outras cidades, outros secretários de turismo, né, mesmo através, em parcerias com o Sebrae, vão estar ouvindo, vão estar vendo, vão estar procurando entrar em contato. Desde o ciclista que vai participar, até mesmo o pessoal que vai se adaptar e vai melhorar os seus processos. Com certeza. Para poder atender bem esse ciclista e também fazer o seu negócio. Isso que é o mais interessante, onde todo mundo ganha em saúde, ganha em qualidade de vida e ganha também no comercial, né, no seu empreendimento. Seu empreendimento, né? Criar renda, né? E o turismo, às vezes as pessoas pensam que é só aquele momento de lazer do participante. Mas quem está na organização precisa muito do comércio. Por exemplo, para fabricar uma camiseta, para contratar um almoço, um café da manhã. Então, o turismo é uma ferramenta que ela movimenta muito. Então, no dia que acontece o evento, muita coisa por trás acontece. Ela não está lá só para ganhar dinheiro, ela está lá para dar um suporte essencial para que a coisa aconteça. Exatamente. Então, é uma coisa fantástica. E sem contar que o participante, né, Marina, assim, ele vai ali, ele conhece a beleza, como a gente já citou, é um lugar exuberante, maravilhoso, ele vai trazer a família depois. Exatamente. Ele vai retornar e vai movimentar, vai fazer um giro no turismo da cidade e da região, né? Exatamente, porque a gente passa em todos os empreendimentos turísticos, então a gente faz aquela visita geral. Lógico que no dia não dá para ele parar, para ele descer, porque ele tem que cumprir o horário, o cronograma do nosso passeio. Então depois acontece a visita e depois ele vem com mais pessoas e ele divulga, porque o que hoje dá muito retorno é o bom trabalho, dá o resultado e a pessoa vai falar para outra, que vai falar para outra, e vem bastante pessoas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi que você sentiu que as pessoas estavam abertas para essa ideia? Porque assim, para muitas pessoas até alguns anos atrás, essa parte do agro era algo que nem você estava falando, a pessoa não estava aberta para essa ideia de um turismo rural. Algumas cidades, claro, já são bem desenvolvidas na parte do turismo rural, mas a maioria num todo
tinha um pouco dessa ideia assim mais travada, digamos assim, né? E nos últimos anos, as pessoas têm procurado muito turismo rural, ecoturismo, toda essa parte. Então, lá para vocês, no caso de vocês lá de Ribeirão, quando que você percebeu que haveria essa possibilidade? Hoje, dentro dos municípios, principalmente cafeicultores, o que acontece? A dificuldade em se trabalhar numa pequena propriedade com o café e com outras culturas também que já não agrega tanto valor, porque demanda mão de obra e não tem mais mão de obra. Aí o que acontece? Fica uma área que não tem tanta produtividade, ou o filho do produtor foi para a cidade, está com carteira assinada, aí fica o produtor, que já é uma pessoa com uma certa idade, e o turismo é uma ferramenta para ele desenvolver dentro da propriedade, que ele não precisa estar lá debaixo do sol, precisa só ele administrar, né, a participar de treinamentos, e com o próprio retorno do turismo, ele consegue uma parceria de fazer um trabalho manual que precisa desenvolver dentro da propriedade, e também porque ele consegue agregar mais valor. Um exemplo, uma propriedade que trabalha com leite. Ele vai fazer o seu queijo ali e ele vai vender o seu queijo ali. Sim. E ele vai estar recebendo os turistas, e cada turista que passa por ali vai pagar para ele só de ver, só de aprender. Sim. Então, é uma necessidade de agregar valor numa pequena propriedade. Turismo de experiência que Exatamente, a gente fala, né? Turismo de experiência. É uma outra vertente do turismo. Sim. É que é o que a gente estava falando, né? Na verdade, as coisas estão interligadas, são coisas diferentes, mas que estão interligadas, e é essencial para que chegue no ponto que vocês estão, super evoluídos nessa parte do cicloturismo, e né? O que acontece muito, o que vem acontecendo, é o pessoal da cidade, principalmente dos centros urbanos grandes, São Paulo, interior de São Paulo, Sorocaba, eles têm parentes em Ribeirão Claro e pede, pelo amor de Deus, aluga um pedaço do seu gramado para mim. Então, a própria população chega e fala assim: abre a sua propriedade para o turismo, abre. Então, aí o que o produtor vê? Uma maneira de ganhar dinheiro que ele nunca ganhou, sempre Sim. foi debaixo de sol. Muito difícil, Muito né? difícil. E agora uma oportunidade. Precisa trabalhar com turismo? Precisa, mas precisa desenvolver mais adequação do que o trabalho braçal, né? Então, também é uma coisa que estimula. E o pessoal de fora vem, pede, e tá acontecendo isso. Tem um produtor nosso, que é o José Eduardo, do bairro Santa Eumância, que o pessoal da família dele, da igreja dele, pede, pelo amor de Deus. Então, a esposa dele já está voltando os olhos para o turismo, a gente já está... Isso vai contaminando, né? Isso. Contaminando de uma maneira positiva, e as pessoas vão se envolvendo mais, né? Porque existe, principalmente depois da pandemia, os grandes centros vão voltar os olhos para o interior, Sim. vão buscar o turismo, vão buscar cidades como Ribeirão Claro, como Piraju e toda a nossa região, para ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Um divertimento saudável, sem dúvida. É exatamente isso, né? As pessoas procuram essa simplicidade que as infraestrutura dessas fazendas e tudo mais, desses lugares, já estão preparados, porque eles buscam exatamente aquilo ali, né? Exatamente. Tem algumas arquiteturas muito charmosas, os grandes casarões, né, de antigamente. Muitas fazendas ainda preservaram essas coisas. E assim, uma pessoa de uma cidade grande, a gente conhece pessoas que vêm pra cá: nossa, mas eu nunca vi uma galinha. Não, então você vai ver a galinha, você vai ver o ovo que ela acabou de botar, você vai tomar o leitinho da vaca, que vai sair quentinho, que aí chega no turismo de experiência que a gente estava falando, e tudo agrega valor. Exatamente. Né? Nós temos o roteiro, a Rota do Café, que é um roteiro criado. Então, isso que você falou da fazenda de café. Em Ribeirão Claro, tem a Fazenda Monte Belo, que é uma fazenda assim, muito tradicional do café. Lá praticamente foi uma cidade.
Então tem a colônia, tem a tulha, tem a escola, tem o lugar que fazia o baile. Então... E ela é preparada para receber o turista? Exatamente, é preparada. Aí hoje, o que acontece? A rota do café, o ciclista toma café no lugar, no salão do baile, e em cima o lugar que os cantores ficavam do baile. Então, às vezes só do ciclista, eu escutei já bastante isso. Nossa, não precisa nem pedalar, é só vir aqui. E é coisa assim que a gente mesmo que mora próximo não tem tanto conhecimento. O guia que trabalha comigo, ele falou, Marina, não conhecia isso daqui. Então, é uma forma de aproximar e de mostrar o tanto de riqueza natural, praticamente é uma riqueza natural, que não foi nada explorado. E história, né? Histórico, cultural. Perfeito. E porque isso vai se perdendo ao longo dos anos, né? Porque a gente, daqui a pouco tô com o celular na mão, tô vendo, me desprendo, mas a hora que a gente tira o celular da mão e vê o tão gostoso e tão essencial que é estar na natureza, estar voltado a esse ambiente, que a gente se sinta humano, porque quando você está com comunicação, se sente um robô, né? Virtual, né? Virtual. Então, é uma forma de trazer a essência, você aproximar a pessoa dessas estruturas históricas, culturais. Essa rota do café é essa do dia 29 de maio de 2022? Ou não? A essa rota é uma do rota café diferente. É uma rota que tem dentro do nosso agenciamento. Então, tem um grupo de Piraju, quero fazer a rota do café. Então, no mínimo 10 pessoas, no máximo 45. Aí eles ligam, eu tenho para domingo. Então, você vai querer o pacote full? O pacote full tem toda a alimentação e tem também carro de apoio. Não, eu não quero alimentação, só quero carro de apoio. Então, é o pacote trilha. Aí ele agenda comigo, eu preparo tudo, ele recebe o seguro ciclista, o kit ciclista, que é uma sacolinha em TNT, com todos os produtos ali da agroindústria, uma amostrinha de café, uma amostrinha de rapadura, uma pulseira que libera a entrada nos empreendimentos parceiros. E, a partir dali, ele vai passar o dia comigo, eu vou guiar ele, vou explicar algumas coisas da natureza, da região, e vou fazer com que ele volte depois com a família nos empreendimentos. Que interessante, que legal. Com certeza vai estar passando aqui o telefone da Marina, da empresa, da Eco Bike Track. Essa é a trilha do café. Isso. Essa é a trilha do café. E esse evento do dia 29 de maio de 2022... já foram feitos 2 eventos. Isso, já foram feitos 2 eventos. 2 eventos. E agora, se Deus quiser, tudo vai acontecer para que aconteça. No dia 29 de maio de 2022, terá o terceiro evento. E o terceiro evento... Terceira edição. São modo hard, 54 km aproximadamente. Isso. E o modo light, 29 quilômetros aproximadamente. Você já está fazendo o agenciamento? Esse já está em tudo preparado. Nós temos que relançar as inscrições no site Aro 26, porque a gente parou, né, por conta da pandemia. Sim. Daí agora a gente vai dar uma reorçada, porque teve reajuste em tudo. Sem dúvida. Para eu poder lançar. Em fevereiro a gente reabre as inscrições para que em maio aconteça o evento. Que legal. Bacana. E deixa eu perguntar para você, assim, como funciona? Qual seria uma média, né? Porque depende de cada roteiro, cada serviço oferecido. Mas qual é a média que vocês trabalham lá em Ribeirão Claro, nessa parte desse agenciamento para os ciclistas que, né, assim, o pessoal, como a gente estava falando aqui nos bastidores, com a pandemia houve um aumento significativo de pessoas interessadas pelo ciclismo. E, consequentemente, a gente se cansa da cidade, a estrada, a rodovia é muito perigoso, mesmo assim a gente ainda se arrisca um pouquinho. E o cicloturismo, a parte rural, veio para agregar muita emoção, muita paixão, um contato com a natureza. A gente até entrevistou outro dia, né? O Hamilton e o Napolitano aqui no programa, a gente estava conversando sobre isso. Você consegue notar coisas que você sabia que existia, mas você não via, né? Aquela borboleta, cores absurdas de borboleta, detalhes nas flores. É uma sintonia, é uma energia, uma sinergia, assim, que a gente não... Só quem vivencia. Então, assim... eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, dessa média de valores, assim, como que funciona. Fala um pouquinho pra gente do trabalho de vocês. Tá, joia. Hoje, o pacote trilha
né? Você trabalha com o roteiro, com o guia, com o seguro e com o carro de apoio. O carro de apoio, se a pessoa não quiser almoçar, ali vai ter todo tipo de fruta da época, que é produzido ali, os produtores rurais. O passeio, a última vez que a gente fez o passeio, teve lixia, teve manga, teve goiaba, teve sorvetinho da agroindústria. Então, assim, é um carro que vai com bastante alimento energético, suprimento para o ciclista finalizar. Que legal. Então, é um pacote, o pacote trilha, apesar dele não ter o café da manhã ou o almoço, é um pacote que a pessoa... Completo. É R$80 o pacote trilha. Legal. E o passeio com o almoço e com o café da manhã é 160. Ah, tá. Ah, sim, sem dúvida. Daí já é uma outra estrutura, né? Exatamente. Dá um outro trabalho, né? Exatamente. Mas é o que a gente estava conversando. É acessível. O que acontece hoje? A realidade, a gente tem que falar muito da nossa realidade. O pessoal da nossa região, de cidade de vizinha ou do próprio município, às vezes eles falam, nossa, mas tá puxado esse valor. Mas, gente, eu costumo falar para o meu cliente, vem aqui, faça, se você achar que tem alguma coisa que não tá certo, eu devolvo para você em cima do outro. Aí o que acontece? Ele vem e te agradece. Vê o carinho, a gente prepara tudo com carinho. A pessoa que vai fazer o café da manhã, não é qualquer café da manhã, ela está preparando, ela pensou nos ingredientes a semana toda. Então, assim, é uma coisa diferenciada. Às vezes você sai daqui para ter um tratamento desse lá em Porto Seguro, na Bahia, no Chile, em Cancún, você não tem. Sim. Então, aqui... Isso que eu ia falar. A gente está preparando tudo para que vocês falam, nossa, eu pagaria o dobro. Sabe, Marina, a ideia nossa de fazer o Altos Papos, né, de dar continuidade nesse programa, é justamente isso, é mostrar para as pessoas de Piraju, das nossas cidades vizinhas, né, todas elas, quem assiste o nosso programa e escuta as histórias, né, as diversas histórias que aqui já passaram, é isso, é conhecer, porque às vezes fala, olha, nossa cidade não tem isso, nossa cidade não tem aquilo, lá tem aquilo outro, mas às vezes não imagina o trabalho que dá para ser montado. Sim. E os custos que precisam ser colocados para que tudo isso funcione. Esse é o empreendedorismo, né? É daí que você faz o turismo. E aí o pessoal diz, a prefeitura não fez, o governo não fez, não. Quem faz são os empresários, são os empreendedores. Né? O poder público, ele simplesmente cria as condições, apoia né? Para que os empresários, como você, como outros empresários, como os agricultores, possam desenvolver esse trabalho. Então, é um valor extremamente acessível. Sim. Por tudo que você nos disse, né? que é oferecido. E assim, com certeza, eu já ouvi muitas histórias de pessoas, realmente, como você disse, que foram para praias paradisíacas e não tiveram um tratamento como esse que você está dizendo que tem lá. É um acolhimento, né? Exatamente. E o que eu costumo falar pro pessoal é assim, às vezes ele vai num barzinho da esquina, toma lá a sua cervejinha, que também é um lazer, sim, mas fica X. E eu tenho um prazer de falar que eu pago pro meu produtor rural, por café da manhã, R$25. Então, o que eu faço? Eu valorizo o meu produtor. O almoço também a gente paga porque vale, porque tem todo um trabalho e porque está num ambiente maravilhoso. Então, a gente tem que valorizar, tem que apoiar. Então, em vez de tomar só 12 cervejas, toma 8 e economiza e faz o passeio. Tá certo. Sem contar que tem a parte também, eu acho que assim, que cativa muitas pessoas. Normalmente, esses produtores rurais têm histórias. Exatamente. Que a gente nem imagina. E assim, não são histórias de ai, que tristeza. Não. São histórias enriquecedoras, assim, que mostra, meu Deus, que pessoa é essa? Sabe assim, eu imagino que deve ser algo assim, que você até esquece de pedalar depois, né? Porque você quer continuar escutando aquela história, conhecer como que funciona, como que foi, como que não sei o quê. É algo assim que cativa mesmo a gente, faz valer cada centavo, é como você disse, a pessoa pagaria de novo, com o maior prazer do mundo. E às vezes, aquele momento desperta na pessoa uma coisa que ela nem sabia
que ela tinha ou que ela era capaz. Com É uma certeza. história que escuta, ou ela vê uma subida e fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas eu faço questão de estar ali do lado dela e falar assim, não, você vai conseguir, mesmo que doa, mesmo que seja árduo. Se você está dentro do seu limite e eu estou te dando segurança, você vai conseguir. Aí depois ela finaliza e olha para trás e fala, meu Deus, eu sou capaz. Vale descer da bicicleta e ir a pé? Vale fazer qualquer coisa. Sem dúvida. E às vezes as pessoas perguntam, mas eu posso levar minha filha que é pequena? Tem alguma restrição para uma pessoa um pouquinho mais idosa? Eu costumo falar assim, que eu vou apoiar essa pessoa para ela finalizar. Eu vou conversar com ela, se ela está dentro do limite dela, para que ela finalize. Porque eu gostaria e quero fazer um roteiro que seja possível e acessível para todos. É um pouquinho de subida, é um pouquinho de cascalho? Mas isso faz parte, como se fosse a vida da gente. Sem dúvida. Se tá difícil, desce, empurra, mas não desiste, né? Então, o nosso último passeio teve um pai que ele perdeu a esposa dele com Covid. E ele pediu para levar a filha. E a filha foi atrás, na bicicleta dele, ele preparou um engate e a filha para puxar ela. E ela foi 90% do passeio, e no final daí a gente colocou ela atrás da caminhonete, ela foi se divertindo, e daí no final do passeio, ela falou assim, quando vai ser o próximo, né? Então, é uma coisa assim que eu falo que só quem trabalha com a natureza e consegue aproximar a pessoa da sua essência e faz as coisas com amor, mesmo às vezes você vê que o dinheiro empata ou que você está investindo e não está tendo retorno agora, mas só colecionando momentos, né, Marina? Exatamente, mas só de fazer a pessoa despertar nela o poder que ela tem, isso Deus vai me retribuir em algum momento, mesmo que eu tenha que ralar agora e puxa dali, puxa daqui, algum momento vai acontecer. E é muito legal também, que é o que a gente estava falando, né? A gente está vivendo um mundo onde a tecnologia guia tudo, né? Então a gente está ficando pessoas muito robôs mesmo. E a gente esquece do que realmente importa. A gente esquece a correria do dia a dia, o estresse. E esses momentos faz a gente repensar. Você repensa cada coisa que vem acontecendo na sua vida. Tudo isso que a gente passou nesses 2 anos de pandemia, acho que para todo mundo de alguma forma mexeu, foi um amigo, foi um parente, e fez com que a gente começasse a valorizar muito mais a nossa vida, valorizar a nossa saúde. E até você falando isso, como eu citei nos bastidores, eu pedalava até esses dias atrás, vou voltar em breve. E as últimas vezes que eu peguei estrada, naqueles dias, nem imaginava tudo que viria, né, em seguida. Nós fomos até Manduri à noite, estava muito escuro, eu e meu marido. E não sei por que começou uma dor nas minhas costas. Nossa. Mas foi uma dor assim que algo estava errado, não era normal. E era um trajeto que a gente já fez diversas vezes e tal. E foi muito legal que assim, na volta, chegando aqui na nossa cidade, eu só pensava assim, eu vou conseguir. Muito obrigada pela minha vida, muito obrigada por eu estar respirando, não sei o quê. E eu nem imaginava, porque dias após eu peguei Covid, eu não conseguia respirar e tudo mais. Então assim, você falando isso me remeteu muito, e é o que o Alex falou, emociona a gente, porque a história do outro, lógico, que cativa a gente, mas nos faz pensar, faz a gente ter insights. Muitas pessoas às vezes têm insights, inclusive para a vida profissional, porque está passando por um momento difícil, uma turbulência na família, alguma coisa assim. E esses momentos, esses desafios que a gente é colocado num passeio como esse, olha, eu acho que é muito difícil a pessoa não ter algum insight, alguma coisa assim, que vai trazer algo de bom depois na vida dela, né? Exatamente. Porque não só aquela paisagem linda, maravilhosa, mas é um momento que ela está passando de uma dificuldade para chegar na paisagem, né? De uma subida ou de um sol escaldante do meio-dia, a gente passa. Meio-dia, a gente está lá no topo do morro. A brisa no rosto, na descida, depois daquela subida difícil, você pega aquela descida gostosa, que você sente aquela brisa, exatamente. O cheiro das flores, que a gente não consegue ter noção no nosso dia a dia, o quanto uma flor pode ser
cheirosa. Exatamente. Né? É muito gostoso. Olha, que delícia de bate-papo. Eu já tô assim, querendo dúvida. voltar a pedalar semana que vem sem falta. A sua história é inspiradora, né? É inspiradora. Toda a sua história é inspiradora e ela tem histórias no meio da história que emociona a gente, né? Porque não foi fácil para ninguém o ano passado, né? Primeiro de tudo é a perda familiar, né? Perda familiar, aquelas pessoas que ficaram com sequelas, sem dúvida, isso prejudicou muito. E aí você leva para o campo econômico, quantas pessoas tiveram um problema extremamente econômico, sofreram, estão aí de certa forma até arrasadas, né? E somente a fé mesmo, independente da religião, né, Alex? Isso, assim. A fé é no Criador, né? É você, independente de religião, você escutar histórias como a sua e tantas outras que também já passaram por aqui, a gente buscar essa autoajuda de superar esses problemas. Ser resiliente, né, Alex? E ver um 2022, um ano que vem melhor, com a graça de Deus, e se Deus quiser tudo vai correr bem, né? Vamos torcer para que seja um ano promissor para todos, com muita saúde, né? Exatamente. Esse ano que está se iniciando agora. Você, voltando a falar do público, tem um limite entre 10 e 45 pessoas, e você faz esse passeio todo fim de semana? Esse mês nós lançamos faz um mês, né? Nós lançamos no início de novembro. Certo. Foi uma primeira turma que veio, foi um padre, o nome do pedal do grupo dele foi Pedal da Misericórdia, Padre Luciano. Que legal. E ele foi uma pessoa... E uma pessoa muito iluminada, porque logo no início, né, com o grupo, eu comentei que estava começando e sempre peço para as pessoas que elas deem a sua opinião, né? Sim. Então, foi umas 3 turmas que eu consegui montar um molde final para que desse molde agora a gente caminhe. Então, já recebi 8 turmas durante um mês e meio. Graças legal, a Deus, quase todos os finais de semana foram preenchidos, só esse do Natal e do Ano Novo não. Sim. Que daí eu já também, como eu não estou pedalando, não estou guiando, eu estou desenvolvendo mais 2 roteiros, que é a magia das águas, que eu havia comentado nos bastidores, que a pessoa entra numa escuna, numa lancha, e percorre na água 10 quilômetros e depois continua pedalando. E, inclusive, amanhã eu vou fazer esse reconhecimento para ver esse trajeto. E a Rota do Queijo, que é em Ribeirão Claro também, mas é numa região bem montanhosa, que no meio do trajeto passa pela Queijaria Bela Vista, que é uma história incrível também. O Dr. Luiz Pedroso e a Silvia, eles são praticamente autodidatas no queijo, começaram ali na casa deles e na leiteria, e hoje é o 2º melhor queijo do Brasil. Queijo curado. Que legal. Então, aí o ciclista chega lá e vai ter uma aula de como a vaquinha é criada no pasto, depois passa no coxo, depois tira a ordenha, depois da ordenha a preparação do leite, até ele chega, tem os queijos, 3 tipos de queijo, o meia cura, o curado e o zeca, e as combinações de queijo com mel, queijo com pimenta, e eles explicam como é a fermentação do queijo e como se deve provar, saborear. Na verdade, para nós que estamos aqui no interior, assim, né, nascido e criado aqui no interior, né, a gente interior mesmo. A gente conhece, sabe que é uma vaca, sabe que é uma galinha e tal, e tudo mais. Mas tem muita gente dos grandes centros que não tem nem ideia do que é, né? Não tem ideia. Às vezes as pessoas aqui têm parentes que vêm nos visitar e falam, poxa, mas como que é? Como é que funciona? E aí cai nisso aí que você está dizendo, né? É um roteiro maravilhoso. Nós pensamos que o queijo, da forma que é feito, é uma forma padrão, mas o queijo que eles fazem é uma forma espetacular. Até ele tem lá uma sala que tem várias prateleiras de madeira, então você olha assim, é queijo para tudo quanto é lado, com idade, mês,
nascimento, tudo com a plaquinha, e cada queijo já tem o nome de um comprador, de tão requisitado que tá a produção. Que interessante. Então a gente falava do público, então realmente isso já está engrenando. A gente fica feliz que o seu empreendimento esteja andando, dando certo. E a gente nota que vários empreendimentos, né, Andressa? Sim. Vários empreendimentos estão nesse começo, e nesse começo positivo. Estão tendo movimento, estão tendo público, que é o mais importante. E já vem que nem assim, né, a história da Marina. Ela conseguiu estruturar de uma forma tão rica, porque ela pesquisou muito, ela usufruiu muito, né, de tudo que ela tá usando hoje na agência dela. Ela testou cada detalhe, ela vivenciou cada detalhe, cada história. Então, assim, olha, parabéns mesmo pela sua iniciativa, parabéns pela sua história, porque com certeza você inspira muitas pessoas, que você possa continuar inspirando todas essas pessoas e sendo essa guia, não só na sua agência, mas guia de uma forma geral, assim, porque acho que muita gente deve olhar e falar, meu Deus, eu quero fazer igual, eu vou conseguir. Eu acho que pegando esse gancho seu, Andressa, e te dando uma luz, quem sabe, para um próximo trabalho, ou agregando o seu trabalho, é a consultoria. Né? Não sei se você já pensou nisso, é a consultoria para os municípios, né? Realmente. Para como formar e como preparar isso, como formatar isso, porque cada caso é um caso. Exatamente. Cada município é um. Eu acho que pela sua bagagem, né, bagagem de conhecimento, eu acredito que você tem todas as condições para prestar uma boa consultoria para qualquer município que queira, seja instância turística ou não, seja de interesse turístico ou não. Já preparar isso, eu acho que é um mercado que você com certeza vai ser muito feliz. Ah, legal. Eu já havia pensado e vou buscar mais algumas informações, algumas adaptações para que o próximo passo, além de alugar as bikes, eu prestar consultoria também para os municípios. Porque o que é mais importante a gente já tem, que é a natureza, que é o ambiente natural. A gente não precisa construir, concretar. Tem o leito do rio, tem a montanha e tem principalmente o cliente, que ele precisa de um trabalho desse, que a gente faça ligação, que a gente aproxime ele da natureza. E porque eu falo assim, a gente tem que fazer uma coisa bem feita. Os trajetos que eu faço no mínimo umas 3, 4 vezes que eu repito ele com uma prancheta na mão, com celular. E eu faço imaginando qualquer pessoa, uma criança, um idoso. E principalmente eu estou sofrendo, então tem que diminuir mais um pouco. Vai ser sofrido, mas eu tenho que fazer de uma forma que todo mundo consiga realizar e principalmente que ele saia com um pensamento dali, não só pedalar, mas ele viver uma vida que às vezes ele tem 50 anos, mas um momento que ele passou por ali, ele nunca viveu na vida dele. Então, além de pedalar, ele vai levar um pouco de nós e deixar um pouco de si, porque a gente aprende muito com eles também. Muito. Com certeza. Sem dúvida. Ficamos extremamente felizes com a sua entrevista. Espero que você tenha gostado. Infelizmente está acabando, né, Andressa? Sim. Um bate-papo muito legal. Se Deus quiser, esse ano ainda ou ano que vem, a gente marca uma nova entrevista para você falar como que foi o evento, né, do dia 29 de maio de 2022. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Lembrando que vai estar passando aqui embaixo o contato da Marina, as redes sociais. Então, gente, quem se interessou pelo trabalho dela, você tem aí seus amigos que pedalam, junta a galera, vai lá para Ribeirão, fala com a Marina, porque com certeza vocês vão voltar recheados de história para contar. E obrigada mais uma vez, Marina, por você ter vindo até aqui conversar com a gente. Obrigada por toda essa riqueza, toda essa história que você tem, que é muito bonita. Assim, de encher os olhos mesmo. E que você precisar da gente também, estamos aqui em Piraju, à disposição, que a gente possa fazer essa ligação entre as duas cidades, porque a nossa região, como a gente falou, é muito rica, né? Eu que agradeço o convite.
Fiquei muito feliz e estou à disposição para ideias, para contribuições e vamos levar a natureza para as pessoas, né? Porque isso que é a nossa essência. Obrigada. Tá, joia. Obrigada. A você, amigo internauta, se gostou desse Altos Papos, curta, compartilha, um forte abraço e até o próximo programa.